Graças a Deus, a paz do Senhor, que o grande Deus possa estar neste momento tomando conta da sua vida, que a tua alma seja cheia da presença de Deus. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede e poder estar neste momento para comunicar com vocês mais um tema das nossas lições da Escola Dominical. Dessa feita nós estaremos postando o comentário da lição de número 7, de 18 de fevereiro de 2018. Essa lição ela tem como título Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Portanto, essa lição estará nos apresentando que Jesus, o seu sacerdócio, ele tem uma supremacia em relação ao sacerdote, ou ao sacerdócio arônico, ao sacerdócio levítico. Portanto, eis o tema da lição: Jesus, o sumo sacerdote de uma ordem superior. E nós estaremos vendo na lição que essa ordem é retratada na Bíblia como sendo a ordem de Melquisedeque. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse texto aqui ele é bastante riquíssimo, está em Hebreus capítulo 7, verso 26, que nos apresenta que convinha, que era necessário um sumo sacerdote que ele fosse superior. Portanto, nos convinha para que, de fato, nós fôssemos aceitos diante da presença de Deus, para que, de fato, o sacrifício ele fosse completo e uma vez por toda fosse oferecido um sacrifício eterno e definitivo. Nos convinha que tal sumo sacerdote que oferecesse esse sacrifício, que ele fosse santo. Nós sabemos que o sacerdote humano, a maneira do sacerdote Arão, por exemplo, ele era um homem, era um pecador, era um ser falível. E convinha que nós tivéssemos um sacerdote, um sumo sacerdote que ele fosse santo. E esse sumo sacerdote foi exatamente Jesus Cristo. Então convinha um tal sumo sacerdote que fosse santo, Jesus, portanto, inocente. Jesus ele foi inocente, ele morreu por causa dos nossos pecados, ele não tinha culpa alguma. Então nos convinha um sacerdote santo, inocente, imaculado, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, separado dos pecadores. Jesus, apesar de ter se tornado homem, apesar de que ele poderia, enquanto homem, ele estava sujeito ao pecado, mas ele se manteve separado dos homens, no sentido do pecado dos homens, não participou do pecado dos homens. Ele então tinha uma vida separada para Deus. Portanto, esse sumo sacerdote que nos convinha, que era necessário que nós tivéssemos, ele era santo, deveria ser santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então nós sabemos que Jesus ele cumpriu todas essas características, ele tinha todas essas qualidades, ele era, portanto, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores quanto às suas obras e feito mais sublime do que os céus. Jesus era aquilo de mais importante que Deus tinha e que entregou aos homens. Jesus ele era maior do que o próprio céu, maior do que os próprios anjos. E é interessante que nos diz o texto que ele foi feito mais sublime do que os céus, tanto por ter sido gerado por Deus, quanto também por ter conquistado a vitória sobre o pecado e ter adquirido essa posição de sublimidade bem maior do que os céus. A verdade prática nos apresenta o seguinte: como sumo sacerdote de outra ordem, a de Melquisedeque, como nós falamos, Jesus possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. Então nós temos aqui que Jesus, enquanto participante
de uma outra ordem sacerdotal, de uma ordem sublime, de uma ordem diferente, que a Bíblia nos apresenta esse tipo de Cristo que é Melquisedeque. Então Jesus, enquanto tendo um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ele possui então as credenciais do seu sacerdócio, que exatamente esse sacerdócio é imutável, ou seja, que não muda. Sabemos o quê? Que os sacerdotes, eles eram mudados. Os sacerdotes tinham a ordem, o tempo, o momento, quando eles entravam para poder oferecer sacrifício diante de Deus. Cada sacerdote tinha os dias certos de entrar, o sumo sacerdote tinha o momento de entrar diante de Deus. Portanto, eles eram passageiros. Havia uma rotatividade na questão dos sacerdotes, como também do sumo sacerdote. Porém, Jesus, enquanto o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, pertencente a outra ordem, as credenciais, as características do seu sacerdócio, dentre elas nós destacamos que esse sacerdócio ele era imutável, ou seja, não havia e não há mudança. Jesus ele é o único sumo sacerdote que não muda, que ele continua sendo o único meio de intercessão do homem ou diante de Deus que intercede pelo homem. Então, o seu sumo sacerdócio, ele é um sacerdócio imutável, ele é um sacerdócio perfeito, ele é perfeito. Enquanto os sumos sacerdotes da ordem de Arão, da ordem arônica, eles precisavam oferecer sacrifício, em primeiro lugar pelos seus pecados, para que depois pudesse oferecer sacrifícios, ofertas pelo pecado do povo. Sabemos que Jesus, ele era a própria oferta, ele era o próprio sacrifício. Ele, portanto, ele era perfeito, sem nenhum defeito. Então, além de um sacerdócio imutável, perfeito, esse sacerdócio também ele é eterno, ou seja, ele não acaba, é um sacerdócio que permanece para sempre. Portanto, temos aí as credenciais do sacerdócio de Cristo: imutável, perfeito e eterno. Louvado seja o nome de Jesus. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está no livro de Hebreus, capítulo de número 7, versos 1 até o verso de número 19. Hebreus capítulo 7, verso 1 até o verso 19. Primeiro verso aí do capítulo 7 de Hebreus nos apresenta: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então nós temos aqui, falando em relação a Melquisedeque, aqui o texto nos apresenta, nesses 3 primeiros versos que nós lemos de Hebreus capítulo 7, nos apresenta que este Melquisedeque, ele era rei de Salém, ele era o sacerdote do Deus vivo. É assim que a Bíblia já nos apresenta Melquisedeque. Não há um histórico, não há um apanhado da genealogia de Melquisedeque. A Bíblia simplesmente já começa a apresentá-lo desta maneira. Melquisedeque como sendo, portanto, o rei de Salém, um sacerdote do Deus Altíssimo, e para o qual Abraão, quando ele regressava de uma batalha contra os reis, alguns reis, que ele havia ali travado uma batalha, a Bíblia nos apresenta que Abraão foi abençoado por Melquisedeque ao regressar dessa batalha. E uma vez abençoado por Melquisedeque, a Bíblia nos apresenta que Abraão ele deu dízimo de tudo quanto ele havia possuído ali dos despojos daquela peleja, daquela guerra.
Abraão então deu o dízimo de tudo. E é interessante nós observarmos que aqui o texto nos apresenta que Melquisedeque, ele é traduzido, é interpretado como sendo o rei de justiça e o rei de Salém, que é rei de paz. Então nós temos aqui essa figura emblemática, que é Melquisedeque, que é nos apresentado como um sacerdote do Altíssimo, é nos apresentado como sendo o rei de Salém, tendo como significado rei de paz, rei de justiça. E esse sumo sacerdote, no caso Melquisedeque, ele é apresentado também como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha, aqui nos apresenta o texto do verso 3, que Melquisedeque, esse sacerdote, esse rei de Salém, rei de justiça, ele não tinha pai, não tinha mãe, nem genealogia. Olha, em torno dessas informações e da figura de Melquisedeque, há muitas especulações. Existem aqueles que afirmam que Melquisedeque não foi um homem no sentido físico, um homem de carne e osso, que já viveu aqui na terra, mas que era uma espécie de uma teofania, de uma aparição. No caso de Jesus, lá no Antigo Testamento, ou nos tempos bíblicos. Nesse momento da história. Agora é interessante nós observarmos que, apesar dessa leitura, de que de fato Melquisedeque não era um ser humano, há também aqueles que defendem que de fato Melquisedeque foi um ser de carne e osso, de uma linhagem de reis, sacerdotes. Porém, nós sabemos que Melquisedeque ele entra no cenário bíblico dentro de um período que ainda não havia instituído a ordem sacerdotal. Não havia, por exemplo, bem anterior, a ordem levítica, a ordem arônica. Ele surge nesse cenário bem anterior, e aqui o texto nos apresenta Melquisedeque como essa figura enigmática, que no mínimo nós temos que tomá-la como sendo um tipo de Cristo. Que o texto nos apresenta que ele surge sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito por Deus, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Nós temos que observar aqui que nesse verso de número 3, quando nos dá algumas características de Melquisedeque, nós podemos perceber aqui, como também nos versos anteriores, que há uma certa que há argumentos bastante fortes para aqueles que defendem que de fato Melquisedeque foi uma figura que existiu, era um ser humano, uma pessoa que recebeu de Deus uma missão específica para ser um tipo de Cristo. Com base em quê? Por exemplo, que nos apresenta que ele era rei de Salém, ele era um sacerdote nos versos anteriores, a quem Abraão procurou, foi abençoado e deu dízimo a ele. Mas no verso 3, quando nos apresenta que ele era sem pai e sem mãe, sem genealogia, nós podemos entender que a ideia aqui da expressão sem pai, sem mãe, sem genealogia, seria no sentido de que não havia nenhum registro escrito quanto a genealogia de Melquisedeque, quanto à questão de quem eram os seus pais, qual era a sua linha genealógica. Então, nesse sentido aqui, nós podemos entender que quando se usa a expressão sem pai, sem mãe, sem genealogia, é no sentido de que não se tinha registro, não se conhecia, ou a Bíblia não nos apresenta o pai, a mãe, a genealogia de Melquisedeque. Então, uma coisa é afirmar que alguém surge no cenário, ou alguém possa passar a existir sem pai e sem mãe. Que isso no mundo físico é impossível. Isso só é possível Deus se aparecendo
No caso, uma teofania. Mas outra coisa é não ter o registro, e a Bíblia não nos apresenta detalhes, é não ter o registro sobre a descendência, a árvore genealógica, os descendentes ou a descendência de um indivíduo. Então, nesse caso aqui, não se tem registro, não se tem informação, nem sobre o pai, nem sobre a mãe, nem sobre a árvore genealógica de Melquisedeque. Então, nesse sentido, é que se deve entender esse texto, levando para o aspecto de que Melquisedeque foi um ser humano, um ser que de fato viveu nessa terra. Portanto, sem pai, sem mãe, sem genealogia conhecida, não tendo princípio de dias nem fim, porque não se soube em relação nem ao seu nascimento e nem se registra nada sobre o fim de Melquisedeque. Melquisedeque ele aparece no cenário de uma maneira súbita e também igualmente de uma maneira súbita ele desaparece. Temos apenas esse registro na Bíblia que nos apresenta Melquisedeque, não há mais outros episódios envolvendo ou falando nada sobre a figura de Melquisedeque. Então, por isso que o texto nos apresenta que é sem princípio e nem fim de vida, mas ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Isso aqui é muito forte, essa expressão, é muito significativa, porque quando afirma que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus, nós sabemos que é o único Filho gerado por Deus, unigênito de Deus, é Jesus Cristo. Jesus não é o Filho primogênito, ele é o Filho unigênito de Deus, ele é o único Filho de Deus. E nos diz aqui que essa figura Melquisedeque, ela era parecida, ela era semelhante a Jesus Cristo, semelhante ao Filho de Deus, portanto não era o Filho de Deus. Uma vez que o texto nos apresenta que essa figura era semelhante ao Filho de Deus, já nos dá a entender aqui, ou já fortalece, melhor dizendo, a tese para aqueles que não acreditam que Melquisedeque era uma espécie de teofania, uma espécie de aparição de Jesus lá no início da história. Por quê? Porque não diz que ele era o Filho de Deus, mas que ele era semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Aqui já é uma outra expressão um pouco emblemática, que ao mesmo tempo que nos apresenta que ele era semelhante ao Filho de Deus, nos diz que ele permanece sacerdote para sempre. Como esse texto toma a figura de Melquisedeque para apresentar no cenário como uma figura emblemática, com um propósito maior, podemos perceber que Deus tem um propósito maior ao apresentar a figura de Melquisedeque como sendo um tipo de Cristo. Então nós devemos ter um cuidado maior ao ler esse texto, porque ao mesmo tempo que o texto ele está falando de Melquisedeque, esse ser, suponhamos que tenha sido um ser de carne e osso, ao mesmo tempo o texto está falando do próprio Jesus, que viria, que teria um sumo sacerdócio eterno. Então nós temos que ter muito cuidado, porque uma vez que estamos dizendo aqui que o texto nos apresenta que ele permanece sacerdote para sempre, seria o quê? Melquisedeque tipificava para Cristo, e Cristo, sim, esse é que permanece sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que é esse ser emblemático, que prefigurava, que tipificava o próprio Jesus. A sequência aí do texto, o versículo 4 nos diz o seguinte, olha, depois de apresentar a figura de Melquisedeque, mostrando toda essa tipologia em torno dessa figura, o verso 4 nos apresenta: considerai, pois, quão grande era este quem? Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão é considerado o pai da nação de Israel, ele é o pai da nação de Israel, então a quem o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ou seja, aqui está mandando o que? O texto nos apresenta: considerai, pois, quão grande era este, ou seja, quão grande era Melquisedeque, a ponto de que o nosso patriarca, de que o pai Abraão, pai da nação de Israel, ele desse o dízimo a Melquisedeque de todos os despojos daquela guerra da qual Abraão estava retornando. Verso número 5. E os que dentre os filhos de Levi, lembrando que Levi
ele é um descendente de Abraão. Isso é bom deixar isso bem claro. Levi é um descendente de Abraão. Por quê? Porque nós sabemos que, por exemplo, Abraão, ele foi o pai de Isaac, o filho da promessa. Isaac gerou 2 filhos, no caso Jacó e Esaú. Esse filho de Isaac, chamado Jacó, que exatamente teve o nome transformado para o nome de Israel depois daquele encontro que ele teve com Deus. Jacó, então, ele gera as 12 tribos. E dentre esses 12 filhos, que eram as 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó, nós temos exatamente Levi, que é um filho de Jacó com Leia. Então, esse filho de Jacó com Leia está na relação dos filhos de Jacó. Ele aparece junto, depois do primogênito, a Bíblia nos apresenta como entre o segundo e o terceiro filho de Jacó. Então, portanto, Jacó é um filho, melhor dizendo, Levi, do qual surgiu a tribo de Levi, que foi consagrado como uma tribo sacerdotal, que é, no caso, o sacerdócio levítico. Portanto, Levi, ele é filho de Jacó, Jacó é filho de Isaac, e Isaac é filho de Abraão. E Abraão teve um encontro com Melquisedeque, o qual já era um sumo sacerdote do Deus vivo, e esse sumo sacerdote prefigurava o sumo sacerdócio eterno de Cristo. Bem, então voltando ao texto. Versículo 4, que nós lemos. Considerai, pois, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi, que é um descendente de Abraão, lembra que eu falei, Levi, filho de Jacó, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, os filhos de Levi, os que recebem o sacerdócio. Sabemos que nem todos os levitas são sacerdotes, mas os sacerdotes deveriam ser levitas. Tem ordem, então, os filhos de Levi recebem o sacerdote, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, os levitas, eles tinham ordem de tomar o dízimo do povo. Então eram os levitas que administravam o dízimo do povo, que recebia. Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Então os levitas, eles eram descendentes de Abraão e eles eram responsáveis em receber e administrar o dízimo do povo. Olha o que agora nos diz, que nos diz o verso 6. Mas aquele, no caso Melquisedeque, cuja genealogia não é contada entre eles, ou seja, Melquisedeque não é da tribo de Levi, aquele cuja genealogia não é contada entre eles quem? Os levitas, tomou dízimo de Abraão. Então Melquisedeque tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão tinha as promessas. Foi de Abraão que surgiu o Salvador, foi de Abraão que surgiu o sacerdócio levítico, foi dele que surgiu. Porém, Melquisedeque, ele recebeu o dízimo de Abraão, que tinha a bênção, de Abraão, do qual sairiam os próprios levitas que receberiam dízimo. Então, em Abraão, os levitas estavam pagando dízimo a Melquisedeque. Entendeu? Então, Abraão tinha a promessa. De Abraão descendeu os levitas. Porém, uma vez que Abraão, ao ser abençoado por Melquisedeque, esse sacerdote do Deus eterno, uma vez que ele foi abençoado por Melquisedeque, a Bíblia nos diz que ele pagou o dízimo, devolveu o dízimo a Melquisedeque. Então, em Abraão, os próprios levitas que recebiam o dízimo estavam pagando o dízimo a Melquisedeque. Aí o verso 6, relendo, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição, ou seja, não há nenhuma contradição nisso.
Olha, mas teria que ser o contrário. Teria então que Melquisedeque que deveria pagar o dízimo a Abraão, uma vez que a ordem sacerdotal surge de Abraão. Não há nenhuma contradição nisso. Porque esse sacerdócio de Melquisedeque é anterior ao de Abraão e superior, porque ele prefigurava o sacerdócio de Cristo. Então não há nenhuma contradição nesse sentido, de Abraão ter pagado o dízimo a Melquisedeque, ou seja, de Levi, ou os levitas terem pagado o dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Não há nenhuma contradição, porque o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio derivado de Abraão, que é o sacerdócio levítico, uma vez que o sacerdócio de Melquisedeque prefigurava o sacerdócio de Cristo. Ora, verso 7. Sem contradição alguma, o menor, qual é o menor? Abraão, o menor, sacerdócio levítico. Então, o menor é abençoado pelo maior, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Então, não há nenhuma contradição, porque é o menor, sempre é o maior que tem para dar para o menor. Então, não há nenhuma contradição, porque o menor, que é Abraão, que são os seus descendentes, que é o sacerdote levítico, foi abençoado pelo maior, que é Melquisedeque, que prefigura o maior, que é o sumo sacerdote eterno de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Portanto, aí o verso 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, o escritor verso 8. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. É mostrando o quê? Que na vida material, certamente aqueles que tomam dízimo, que recebem o dízimo, são homens que morrem. São pessoas pecadoras, são pessoas que passam. Aqui, certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, esse ali aqui é necessário que a gente faça uma leitura, que o ali aqui é no aspecto espiritual. Ou seja, se paga dízimo aqui na esfera material para homens que morrem. Porém ali, ou seja, no mundo espiritual, na eternidade, para com Deus, para com Cristo, há uma outra relação do ato de ofertar, de dizimar. Ou seja, que a oferta material, ela ganhe um significado espiritual. E quando eu digo oferta, não é só oferta no sentido do dízimo, o dízimo no sentido físico, mas também o dízimo no sentido da intenção, o dízimo no sentido da nossa própria vida sendo entregue diante do altar do Senhor. Então aqui fazendo essa leitura em relação à importância espiritual, ou o valor de uma dedicação para Deus, aqui o comentarista, ele nos traz algo muito profundo quando ele diz, e aqui, na esfera humana, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, ou seja, nos céus, no mundo espiritual, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então esse ali aqui, também pode se retomar a questão ali no sentido de Melquisedeque, enquanto uma figura de Cristo. Então aqui podemos tomar no sentido do nosso momento atual. Aqui podemos tomar no sentido do próprio sacerdócio levítico, que adquiriu o dízimo. E ali podemos tomar primordialmente no sentido espiritual, como num sentido de ali, no momento, dentro do contexto de Melquisedeque, quando o pai da promessa, que era Abraão, pagava dízimo a Melquisedeque. Então, em se tratando desse contexto e dessas leituras, no mínimo aqui o escritor ele nos chama a atenção que nós pagamos dízimos, ou paga-se dízimo, ofertas e outras contribuições para homens que morrem. Porém, a Bíblia diz que o que de fato nós devemos estar atentos, não só ficando preso à questão do dízimo, mas de toda a contribuição que nós fazemos para a obra de Deus, seja através da ajuda financeira, através do nosso tempo, do nosso talento, do nosso trabalho, que nós temos que fazer como para Deus e não como para o homem. Então a tua oferta, o ato de dizimar, a tua oferta, o teu trabalho,
você deve fazer na consciência de que você está fazendo para Deus, de que aqui são homens carnais que recebem o seu trabalho, porém ali no mundo espiritual é Deus que contempla a intenção do teu coração, aquilo que motiva você a estar fazendo o que você está fazendo, o que te leva a dizimar, o que te leva a ofertar, o que te leva a trabalhar na obra de Deus. Qual é a motivação? Você faz isso como um para Deus ou como para o homem? Porque aqui, aqueles que recebem o trabalho, que acompanham o nosso trabalho, são homens que perecem. Porém ali há um Deus, há um Jesus que vive para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Portanto, verso 8. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, que é Jesus Cristo. E para assim dizer, por meio de Abraão, aí o verso de número 9, aquilo que já falei. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo, que é aquilo que eu já falei. Uma vez que de Abraão descende os levitas, e Abraão paga dízimo a Melquisedeque, então os levitas estavam pagando dízimo por meio de Abraão. Verso 10. Porque ainda ele, olha, isso aqui é interessante. O verso número 10, eu vou ler o 9, porque o verso 10 a gente precisa ter um cuidado na leitura do verso número 10. Então o verso 9 nos diz assim, olha. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele quem? Levi, que pagou dízimo através de Abraão. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Ou seja, esse texto ele é bem interessante quando nos apresenta, porque ele ainda estava nos lombos de seu pai. É claro que aqui é num sentido figurado a expressão, e nós temos que entender, fazer essa leitura interpretativa, exegética do texto, porque anteriormente, o que nos chama a atenção aqui, e isso é muito interessante nós observarmos, que no verso 9, a figura a qual de fato nos chama a atenção é para Levi, que é exatamente o sacerdócio levítico. Então a figura central que de fato o texto nos chama a atenção é para Levi. Em que sentido? Quando nos diz, olha, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, então a atenção aí é chamada para Levi, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo, porque ainda ele, quem? Levi, estava nos lombos de seu pai. A ideia de estar nos lombos de seu pai é no sentido de que ele ainda não havia saído do seu pai, uma vez que ele foi descendente de Abraão. Então está nos lombos, ainda não ter sido gerado por Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó, e Jacó, que no caso depois o nome é mudado para Israel, vai gerar Levi. Então nesse aspecto, Levi ainda estava nos lombos de Abraão, ainda não tinha sido gerado. E olha o que o texto nos diz, porque ainda ele, Levi, estava nos lombos de seu pai, ainda não tinha sido gerado, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro de quem? De Abraão. Então, Levi pagou dízimo a Abraão por quê? Ou melhor, a Melquisedeque por quê? Porque uma vez que Abraão pagou dízimo e ele ainda estava nos lombos do seu pai de Abraão, Levi então estava pagando dízimo a Melquisedeque. Espero que você tenha entendido aí a explicação do verso 10. Porque ainda ele, Levi, estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, verso 11, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que agora fazendo comparação entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, sob o sacerdócio levítico,
que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse? Esse outro sacerdote é Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, que é anterior ao sacerdócio levítico. Então, se o sacerdócio levítico fosse perfeito, por que a necessidade de um outro sacerdote se levantar, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Sabemos o quê? Que Melquisedeque, ele é anterior a Arão, anterior a Abraão. Melquisedeque, ele é anterior aos levitas. E Jesus, ele foi chamado segundo a ordem de Melquisedeque. Isso mostrando que o sacerdócio de Cristo, ele é superior ao sacerdócio de Melquisedeque. Como o texto aqui ele nos deixa bem claro, olha, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu, no caso, a lei. Então, se a perfeição fosse pela lei, fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, e esse outro sacerdote é Cristo, de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado, esse sacerdote, não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Sabemos, por exemplo, que Jesus, ele é da tribo de Judá. Arão é da tribo de Levi. A tribo de Judá não era uma tribo sacerdotal. Portanto, Jesus ele não era um sacerdote segundo a ótica humana. Pela ordenação sacerdotal, Jesus jamais seria sacerdote. Porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Daí Jesus ser um sacerdote de outra ordem, que é a ordem de Melquisedeque. Isso nos mostrando que a necessidade de um outro sacerdote, que fosse de uma outra ordem, não da ordem levítica, nos mostra exatamente que o primeiro sacerdote, o sacerdócio levítico, não era suficiente, não era perfeito, não foi capaz de ligar o homem a Deus. Daí a necessidade de um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi Jesus Cristo. Verso 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ou seja, ao mudar o sacerdócio, vai mudar também a lei. Isso quer dizer o quê? Que a lei mosaica, a lei, foi dada para o povo de Israel, e os guardiões dessa lei, aqueles que receberam a lei, que faziam valer a lei, eram exatamente os sacerdotes. E temos aí o sacerdócio levítico. Eles eram o guardião dessa lei. Porém, o texto nos apresenta que mudando o sacerdócio, também muda as leis. Então, uma vez que Cristo, ele instaura um novo sacerdócio, as leis se tornaram ineficazes, obsoletas. Por quê? Porque mudando-se o sacerdócio, muda-se também as leis. Então, as leis sacerdotais, as leis levíticas, elas foram mudadas, elas foram anuladas a partir do momento que instalou-se o sacerdócio de Cristo. Então, mudando o sacerdócio, muda-se também as leis. E a lei de Cristo é a graça. Então, o que nós temos aí, voltando ao texto que nós lemos. É muito interessante isso que nós lemos para que a gente possa acompanhar bem assim, de uma maneira bem detida o que o texto nos apresenta. Então, verso 12, nós vimos, porque mudando-se o sacerdócio, que passou-se do arônico, do levítico para o sacerdócio de Cristo, mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz também mudança da lei. Verso 13. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertencem a outra tribo. Ou seja, aquele é quem? Aqui está falando de Jesus. Então, porque aquele Jesus, de quem essas coisas se dizem, ou seja, que é o novo sumo sacerdote, de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo. No caso, nós já vimos a tribo de Judá. Pertence a outra tribo,
da qual ninguém serviu ao altar. Aqui o texto deixa bem claro que aquele de quem se fala que é Jesus pertence a uma outra tribo, que nós vamos ver um pouco mais à frente, que é a tribo de Judá, e tribo essa da qual ninguém, como o texto deixa bem claro, ninguém serviu ao altar, porque ninguém, sacerdócio era só da tribo de Levi. Portanto, da tribo de Judá, da qual Jesus pertencia, ninguém servia ao altar. Verso 14. Visto ser manifesto que nosso Senhor, aqui já vai ficando mais claro, Senhor com letra maiúscula, que se refere a Jesus, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. Pronto, aqui o texto está claro. Que nosso Senhor, que Jesus, ele procedeu de Judá, uma tribo que não servia ao altar. Nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. O texto é muito claro. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Porque a própria ordem que Deus deu a Moisés é que separasse Arão e os seus descendentes e a tribo de Levi, da qual Arão fazia parte. E essa tribo seria consagrada ao Senhor como uma propriedade do Senhor, como uma tribo sacerdotal, e jamais a tribo de Judá. Bem, aí o verso de número 15. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantasse outro sacerdote. Olha que interessante, olha. Aqui mostra que a tribo de Judá, da qual Jesus saiu, não tinha tradição sacerdotal, não era uma tribo sacerdotal. Isso já era algo emblemático. E muito mais emblemático ainda, que é o que o texto está querendo dizer, quando ele fala, e muito mais manifesto é ainda se, ou seja, mais emblemático ainda, mais interessante ainda, e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque, que foi apresentado já como uma figura enigmática, a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que foi exatamente Jesus Cristo. Foi um sacerdote que não foi nem da tribo de Judá. Ele, nem, vamos dizer assim, não que Jesus não fosse da tribo de Judá, é no sentido que a tribo de Judá não é uma tribo sacerdotal. Portanto, Jesus não é um sacerdote da tribo de Judá. Ele é um sacerdote de uma outra ordem, o que é mais enigmático ainda. Que além de pertencer a uma tribo que não é sacerdotal, Jesus ele é sacerdote de algo anterior à própria ordem levítica. Então, a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. Se não houve um mandamento carnal no sentido de que houve uma lei material, que a partir dessa lei estabelecia que havia uma descendência carnal, da qual, que seriam os levitas, a tribo de Levi, da qual sairia os sacerdotes, a qual seria essa tribo? Seria a tribo sacerdotal. Então aqui está dizendo o que? Olha, e não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Então Jesus ele é um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote do Deus eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 17. Porque dele assim se testifica. Dele quem? Em relação a Jesus, ao sacerdócio de Cristo. Porque dele assim se testifica. Tu és sacerdote eternamente, Jesus. Tu és sacerdote eternamente, portanto não carnal, não passageiro, como os levitas. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 18. Porque o precedente mandamento, qual o precedente mandamento? A lei de Moisés, a lei era um mandamento anterior, que precedia, que era exatamente o sacerdócio levítico. Então olha o que nos diz, olha,
porque o precedente mandamento é abrogado. Abrogar é anular. Então, ou seja, porque o precedente mandamento é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, não é que a lei ela era inútil. Não é que o sacerdócio levítico era inútil. Mas é no sentido de que uma vez que surgiu um novo sacerdócio, e como o texto que nós lemos anteriormente diz que surgindo um novo sacerdócio muda-se a lei, então se há um novo sacerdócio, se há uma nova lei, a lei anterior ela é abrogada, ela é enfraquecida, ela é, portanto, inutilizada. Então daí essa expressão, quando diz porque o precedente, o segundo mandamento que veio anterior, que o precedente mandamento é abrogado, ou seja, é anulado, por causa da sua fraqueza, no sentido de que enfraqueceu devido ao novo mandamento, no caso, a um novo sacerdócio, a uma nova lei, vamos dizer assim. Ele é por causa da sua fraqueza e inutilidade, ou seja, porque não tem mais utilidade, uma vez que foi instaurado um novo sacerdócio. Verso 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei não aperfeiçoou nada. Mesmo porque a perfeição não era na lei em si. A lei, eu costumo dizer que era um gesto de amor de Deus para com o homem, mas que apontava para Cristo, que é a perfeição. Mas o homem não entendeu e o homem esbarrou na própria lei, e a lei em si não aperfeiçoou ninguém. Mas era um meio, um aio. Mostrava, apontava para alguma coisa. Então é isso que o texto está dizendo. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Se a lei a ninguém aperfeiçoou, nos é introduzida uma nova esperança. Qual é a nova esperança? É Cristo. É o nosso sumo sacerdote eterno, que é Cristo. Então é isso que o texto está dizendo. É introduzido uma melhor esperança, que é Cristo, pela qual chegamos a Deus. Ou seja, pela lei, nenhum homem se chegou a Deus. Nenhum homem foi aperfeiçoado pela lei no sentido de aproximar-se de Deus. Veio Cristo e instaurou um novo sacerdócio, invalidando, anulando a antiga lei. E por Cristo, que é essa melhor esperança, todos os homens podem chegar-se a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Bem, vamos para o comentário da lição. Vamos agora ser assim pontual naquilo que o comentarista ele nos apresenta. Nós já apresentamos aí aquilo que é essencial, que é o texto básico da lição. Agora vamos para a introdução da lição. O capítulo 7 de Hebreus, capítulo 7, lembra que é o capítulo que nós acabamos de ler até o verso 19. Quer dizer, nós lemos só até o verso 19. O capítulo 7 de Hebreus apresenta o sacerdócio de Jesus numa nova perspectiva. Ele, Jesus, é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O autor mostra que a profecia do salmista, na qual revela um sacerdócio de outra ordem, superior à de Arão e à levítica, teve seu fiel cumprimento em Jesus. Então Jesus é o cumprimento dessas profecias. Mas mesmo pertencendo à mesma ordem sacerdotal, o autor sublinha, ou seja, mesmo Jesus pertencendo à ordem de Melquisedeque, essa mesma ordem sacerdotal, mesmo pertencendo à mesma ordem sacerdotal, o autor sublinha a proeminência de Jesus sobre Melquisedeque. Isso aqui é muito interessante. Quando afirma que este, no caso, Melquisedeque, foi feito semelhante ao Filho de Deus. Então aqui, o autor aos Hebreus, ele mostra que, apesar de Jesus pertencer à mesma ordem de Melquisedeque, ou à ordem de Melquisedeque,
ele é superior ao próprio Melquisedeque. Então Jesus, ele é superior à ordem levítica enquanto sacerdote, e ele é superior ao próprio Melquisedeque, porque a Bíblia nos apresenta Melquisedeque como sendo feito semelhante ao Filho de Deus, mas ele não era o Filho de Deus. Então uma coisa é ser Filho de Deus, outra coisa é ser parecido, ser semelhante ao Filho de Deus. Então o próprio Jesus, dentro da ordem de Melquisedeque, mesmo pertencendo à mesma ordem, ele é superior a Melquisedeque, uma vez que Melquisedeque ele nos é apresentado como sendo feito semelhante ao Filho de Deus e não como o Filho de Deus, conforme nós já lemos. O pensamento do autor é mais bem compreendido se observarmos o sacerdócio de Jesus quanto aos aspectos de sua tipologia, de sua natureza e de seus atributos. Há muitas especulações sobre a pessoa de Melquisedeque, como já falei, mas à luz do contexto bíblico é melhor vê-lo como uma pessoa histórica de natureza tipológica. Então aqui o comentarista ele diz que é mais prudente nós vermos à luz da Bíblia Melquisedeque como uma personagem histórica, alguém de carne e osso que viveu um tempo aqui na Terra, mas que essa personagem histórica, essa pessoa histórica, ela tem uma natureza tipológica, ou seja, ela é um tipo de Cristo, era um tipo de Cristo. Melquisedeque, portanto, deve ser visto como um tipo que aponta para Jesus Cristo. Nesse aspecto, o escritor sagrado mostra o sacerdócio de Jesus como de natureza eterna, imutável e perfeita. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Louvado seja Deus. Bem, o primeiro tópico da nossa lição, o tópico número 1, tem como título, aí vai falar sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo, que é o título da nossa lição, que é Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Então, aí o primeiro tópico vai nos apresentar. Quanto ao aspecto de sua tipologia. Aí o subtópico 1. Um sacerdócio com realeza. O autor sacro destaca que Melquisedeque era um sumo sacerdote rei. Como sacerdote, recebeu o dízimo de Abraão e como rei governou sobre Salém, já que os sacerdotes levíticos recebiam dízimo, mas no caso Melquisedeque, enquanto sacerdote, ele recebeu o dízimo também de Abraão. E enquanto rei, Melquisedeque ele era rei que governava sobre Salém, quer dizer Jerusalém. Embora os reis tivessem alguma participação no culto na antiga aliança, havia uma certa ligação do rei, no caso com a igreja, aqui dentro do contexto bíblico, todavia a função sacerdotal levítica de oferecer sacrifícios e representar o povo diante de Deus cabia somente aos sacerdotes. Então, apesar de uma certa ligação, no caso do rei com a religião dentro do contexto judaico, aqui bíblico, nós sabemos que a função de oferecer sacrifício, receber dízimo, era uma função somente dos sacerdotes. Então, dentro do contexto da nação de Israel, quem oferecia sacrifício, que recebia dízimos, era exatamente os sacerdotes. Era uma função que cabia somente aos sacerdotes. Eles não eram reis. Então, os sacerdotes que recebiam dízimos não eram reis. A ordem do sacerdócio levítico não previa a existência de um sacerdote rei. Então, dentro da ordem levítica, não previa a existência de um sacerdote que também fosse rei. A existência de um sumo sacerdote rei, portanto, no contexto bíblico, só poderia acontecer se esse fosse de uma outra ordem. Então, a possibilidade de um sacerdote ser rei só se fosse de uma outra ordem, não da ordem levítica. É onde entra aí no contexto Melquisedeque, que era um rei sacerdote, que era de uma outra ordem. E Jesus é dessa ordem, rei sacerdote, que é Melquisedeque. Jesus,
que era da tribo de Judá, é levantado por Deus como sumo sacerdote, segundo essa nova ordem. Qual a ordem? Da qual Melquisedeque é o tipo. Então Jesus foi levantado, sendo da tribo de Judá, ele foi levantado segundo uma nova ordem, da qual Melquisedeque é o tipo de Cristo. Essa ordem chamada Ordem de Melquisedeque. Então vimos aqui que Jesus, portanto, o sumo sacerdócio de Cristo, é um sacerdócio com realeza, porque é um sacerdote rei. E Jesus, de fato, ele é sacerdote e ele é o rei eterno. Ele é o nosso sumo sacerdote e é o nosso rei eterno, assim como Melquisedeque era um sacerdote e era também um rei. Subtópico 2. Um sacerdócio firmado na justiça. Melquisedeque ele era chamado rei de justiça. E Jesus é dessa ordem de Melquisedeque. Mostrando a tipologia sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o autor destaca que este Melquisedeque fora rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Então, a figura histórica de Melquisedeque como rei de Salém aparece lá em Gênesis 14, 18 a 20, vai nos apresentar essa figura de Melquisedeque, que nós já lemos no livro de Hebreus, não há necessidade de lermos aqui. Hebreus vai estar praticamente retomando aquilo que está em Gênesis 14, 20, mas vou ler só para a gente contextualizar esse período. Gênesis 14, 18, 20. Se você quiser abrir sua Bíblia, vamos ler. Não faz mal estar lendo um pouco mais da palavra de Deus. Então aí em Gênesis 14, verso 18 ao verso 20. Gênesis 14, 18 ao 20, nos diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então aqui nos mostra Melquisedeque aqui elogiando Abraão, bendizendo o Deus de Abraão, e abençoa Abraão, e Abraão dá o dízimo de tudo. Então nós temos o quê? Que é a figura histórica de Melquisedeque, como já falei, como rei de Salém, rei de justiça, que é rei de justiça, rei da paz. Lembrando que o próprio Jesus, na figura de Melquisedeque, ele é o rei da justiça, ele também é o rei da paz. E aí a lição aqui nos mostra que essa figura histórica de Melquisedeque como rei de Salém aparece em Gênesis, nós já falamos, nós já lemos, acabamos de ler, no contexto da guerra de 5 reis contra 4, no qual, ali no Vale dos Reis, uma guerra na qual Abraão interferiu, foi vitorioso. O nome Melquisedeque, cujo significado original era Sedeque é rei, é interpretado pelo autor de Hebreus como rei de justiça. É fora de qualquer dúvida que Melquisedeque é um tipo de Jesus, que reinaria com justiça e cujo reino não terá fim, e o seu governo é um governo de paz. Portanto, Melquisedeque é um tipo de Cristo, portanto, temos aqui um sacerdote firmado na justiça. Então, o sacerdócio de Cristo ele é superior ao levítico, porque é um sacerdócio com realeza, é um sacerdócio firmado na justiça. E o terceiro subtópico, um sacerdócio com legitimidade divina. O versículo 3 de Hebreus 7, quando diz sem pai, sem mãe, sem genealogia, deve ser visto como um contraste entre o sacerdócio levítico e o de Melquisedeque. O sacerdócio levítico dependia da genealogia para se legitimar. Quem não fosse da tribo de Levi não podia oficiar como sacerdote. É exatamente isto o que o autor quer mostrar, pois assim como o sacerdócio de Melquisedeque não dependia de genealogia para mostrar sua legitimidade sacerdotal, na mesma forma o sacerdócio de Cristo era também legítimo por pertencer a uma ordem superior à ordem de Melquisedeque. Muito interessante esse comentário. Essa leitura que o comentarista faz aqui do texto é uma leitura fantástica, nos mostrando que é uma das leituras que se pode fazer
do fato de apresentar Melquisedeque como sendo de uma ordem sacerdotal e Jesus como sendo da ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque como esse sacerdote do Deus Altíssimo, e não mostrando a sua genealogia sem pai, sem mãe, sem genealogia, é exatamente para validar um sacerdócio diferente, o novo sacerdócio, que ia totalmente, vamos dizer assim, de encontro, ou contra, ou ao contrário, daquilo que se esperava dos sumos ou dos sacerdotes. Por quê? Porque uma das condições basilares, fundamentais, indispensável para um sacerdote, era exatamente que ele tivesse uma linhagem. Era acompanhar a linhagem desse candidato a sacerdote. E a linhagem era fator primordial, era fator necessário. Era um fator majoritário, era um dos mais importantes fatores para se analisar alguém que postulasse o sacerdócio, era exatamente a sua linhagem. Então isso é muito interessante, por quê? Porque aqui o comentarista aqui ele nos traz essa observação, que o sacerdócio levítico dependia da genealogia para se legitimar. Ou seja, se buscasse a genealogia de um candidato ao sacerdócio e ele não fosse um levita puro da tribo de Levi, ele não seria consagrado ao sacerdócio. Então era necessário, para ter essa legitimidade, era necessário que ele descendesse da tribo de Levi. Quem não fosse da tribo de Levi não podia oficiar como sacerdote. E Jesus é exatamente alguém que não é da tribo de Levi. Ele é da tribo de Judá, como nós já falamos. Isso para mostrar que o seu sacerdócio, ele não foi legitimado, ou o sacerdócio de Cristo, ele não é legitimado pelo sangue nem pela carne, mas ele é legitimado por Deus. Porque ele é de uma ordem superior, de uma ordem divina, podemos dizer assim. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o que nós temos aqui é que o sacerdócio de Cristo ele é superior, porque é um sacerdócio com legitimidade divina, como nos traz aí o título do ponto número 3, esse subtópico. Agora vamos para o tópico de número 2. Quanto ao aspecto de sua natureza, vamos ver a superioridade do sacerdócio de Cristo quanto ao aspecto da sua natureza. Nós vimos quanto ao aspecto da sua tipologia, que ele estava tipificado lá em Melquisedeque, e agora vamos ver quanto ao aspecto da sua natureza, da sua essência. Primeiro subtópico, um sacerdócio perfeito. A palavra teleioses, perfeição, usada pelo autor em Hebreus 7,11, quer dizer também alvo a ser atingido. Nesse contexto, ela é usada para se referir a um relacionamento com Deus. Nem a lei, nem o sistema sacerdotal do Antigo Testamento puderam resolver o problema da culpa e produzir o perdão que a santidade de Deus exigia. O autor sacro destaca que o problema do relacionamento do homem com Deus só pode ser resolvido por um sacrifício perfeito, algo que o sistema levítico não tinha possibilidade de realizar. Então nós vemos aqui que o sacerdócio de Cristo ele é um sacerdócio perfeito. Por quê? Porque o perfeito aqui tem o sentido de algo a ser atingido, atingir a santidade, satisfazer a santidade de Deus. E o sacerdócio levítico não teve condição de fazer isso. O único capaz de cumprir tudo aquilo, toda a exigência divina, foi o próprio Cristo, que se humanizando, ele foi fiel a Deus até a morte. E ele, como uma vida separada para Deus, ele pôde satisfazer as exigências divinas com um sacerdócio perfeito. Portanto, como nós vimos aqui no texto, era impossível para, no caso, o problema do relacionamento com Deus
não podia ser resolvido com um sacrifício imperfeito. Somente com um sacrifício perfeito seria resolvido o problema do relacionamento do homem com Deus. E esse sacrifício perfeito foi o próprio Jesus que se ofereceu pelo homem. Em favor do resgate do homem, ele se oferece a Deus como sacrifício. Portanto, um sumo sacerdote, um sacerdócio perfeito. Subtópico 2. Um sacerdócio imutável, que não precisa sofrer mudança. O capítulo 7 ainda destaca que, mudando-se o sacerdote, necessariamente faz-se mudança da lei. O Espírito Santo havia falado, por boca de Davi, que seria levantado um sumo sacerdote de outra ordem, a ordem de Melquisedeque. Se uma nova ordem se instauraria, consequentemente a antiga, a levítica, passaria. Essa profecia, quando cumprida, necessariamente tornava obsoleto, ultrapassada, a lei mosaica e o sacerdócio levítico, demonstrando dessa forma o seu caráter transitório da lei do sacerdócio levítico. Somente o sacerdócio de Jesus seria imutável e de caráter não transitório. Então, o sacerdócio levítico passou e entra em cena o sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio imutável, que é um sacerdócio que não sofre transitoriedade como o sacerdote ou sacerdócio levítico. Portanto, somente o sacerdócio de Cristo, ele é imutável, ele não é transitório. Subtópico 3. Um sacerdócio eterno. Uma vez que o sacerdócio não é mutável, ele é imutável, ele não é transitório, ele também, por Deus ser eterno, por Jesus enquanto Deus ser eterno, por ser um sacerdócio de uma ordem superior, esse sacerdócio também ele é eterno. Então, eternamente nós temos um sumo sacerdote que é Cristo. Assim, o sacerdócio de Cristo não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, ou seja, não pela lei dos homens, uma descendência, uma linhagem humana, mas segundo a virtude da vida incorruptível. É um sacerdócio incorruptível, perfeito, eterno. A expressão vida incorruptível é uma referência à ressurreição de Jesus, que ressuscitou incorruptível, da ressurreição de Jesus e seu triunfo sobre a morte, demonstrando assim o caráter eterno do seu sacerdócio. Cristo não era sacerdote por uma imposição humana, ou mandamento carnal, dado à carne, ao homem, mas por uma atribuição divina. Cristo era um sumo sacerdote por uma atribuição divina, segundo uma ordem superior, a ordem do próprio Deus. Como diz o versículo 17, porque dele assim se testifica, dele quem? Jesus. A Hebreus 7,17. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, portanto, nós temos que Jesus, quanto ao aspecto do seu sacerdócio, da sua natureza, é um sacerdócio perfeito, imutável e eterno. Último tópico da lição, tópico número 3. Sacerdócio de Cristo quanto ao aspecto de seus atributos. Primeiro subtópico. Um sacerdócio santo. Enquanto o sacerdote levítico, ele tinha que oferecer um sacrifício pelos seus próprios erros, para depois, se santificando, oferecer pelo do povo. Jesus, ele é a própria santidade. Ele é santo, portanto, superior ao sacerdote levítico. Um sacerdote santo, ou um sacerdócio santo. Santidade é um dos atributos de Deus. Em outro ponto da carta aos Hebreus, o autor sagrado afirma que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então, santidade é a natureza de Deus. Deus é santo, Jesus é santo. Essa é a sua natureza. Portanto, o sacerdócio de Cristo é um sacerdote santo. E sem a santidade, e a santidade, melhor dizendo, é um atributo de Deus. E sem ela, como o texto nos afirma, ninguém verá a Deus. Então, Cristo quer que a sua santidade ela seja implantada em nós, para que nós possamos fazer parte do seu reino sacerdotal e assim podermos chegar à presença de Deus. Esta era uma das exigências da lei mosaica,
que o sumo sacerdote não apresentasse nenhum defeito, inclusive defeito físico. Se tivesse algum defeito físico, ele não podia ser sacerdote. Assim, devido à condição humana, não apenas os sacerdotes não eram perfeitos, eles não eram perfeitos, mas todo o sistema sacerdotal levítico era imperfeito. Ou seja, era um sistema humano, dado por Deus, mas para ser exercido por homem. E onde há o homem, há a imperfeição. Somente Cristo podia atender às exigências de um sacerdócio inteiramente santo e perfeito. Ou seja, o sacerdócio levítico foi falho. Somente Cristo cumpriria toda a exigência de um sacerdócio perfeito, de um sacerdócio santo. E ele cumpriu porque ele é santo, porque ele viveu uma vida de santidade para Deus. E ele foi fiel até o fim. E enquanto Deus, ele é santo e vive eternamente e é o nosso grande sumo sacerdote. Então somente Cristo, ele pôde atender todas as exigências de um sacerdócio santo e perfeito. Louvado seja o Senhor. Subtópico 2, desse último tópico. Um sacerdócio inculpável. Jesus não tinha nenhuma culpa. Ele não precisava oferecer uma oferta por sua culpa primeiro, para depois oferecer a oferta pelo outro, como faziam os sacerdotes levíticos. Jesus, ele é inculpável. Era um sacerdócio inculpável. Vimos que Jesus cumpriu todas as exigências de uma vida santa requerida para o sumo sacerdote. Mas além desse atributo, ele deveria ser também inocente. Jesus, além de inculpado, ele era também inocente, como o próprio sacrifício que deveria levar um animal inocente. Só que matava-se um animal inocente por um culpado, inclusive o sacerdote e o sumo sacerdote. Jesus não, ele não tinha culpa e ele também era inocente. A palavra akakos, traduzida aqui como inocente, significa também sem maldade. Inocente tem o mesmo sentido, sem maldade. E é descrita pelos lexicógrafos como a ausência de tudo que é ruim e errado. Então aqui a ideia do inocente sem maldade é a ausência de tudo aquilo que for errado, tudo que for ruim. O apóstolo Pedro afirmou sobre Jesus que este Jesus não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então Jesus era a oferta perfeita. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Ele tem um sacerdócio inculpável, porque ele era perfeito, como nos diz o texto. Não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Não havia culpa nem imperfeição no sacerdócio de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Último subtópico. Um sacerdócio imaculado. O autor sacro usa o termo amiantos, em Hebreus 7,26, para dizer que Jesus é um sumo sacerdote ou um sacerdote sem mácula. Essa palavra, que também tem o sentido de sem manchas, era usada no contexto bíblico para se referir tanto à pureza ritual como pureza ética. Foi a essa vida santa, no seu sentido ético, e não apenas ritual, que o autor alude para retratar o Senhor como separado dos pecadores. Então Jesus era separado não no sentido meramente ritual, mas no sentido ético, no sentido de caráter. Jesus era separado dos pecadores no sentido de caráter. Eu diria nem não no sentido ritual, porque Jesus, diferente dos sacerdotes levíticos, que não aproximava de qualquer pessoa, havia todo, no caso, um ritual de quem poderia aproximar desse sacerdote. Nós temos que Jesus, ele se aproximava dos pecadores. Então essa pureza de Jesus, essa santidade de Jesus, esse aspecto do sem mancha, não é meramente no sentido de uma pureza ritual. Não apenas numa pureza ritual, mas principalmente no sentido ético, no sentido moral, no sentido de caráter, que ele era separado dos homens, no sentido de não se misturar com os pecados, com a falta de ética, com as questões imorais que envolvia os homens da sua época, inclusive aqueles que se diziam sacerdotes, aqueles judeus, aqueles religiosos da época de Jesus.
Foi a essa vida santa, no sentido ético, e não apenas ritual, que o autor alude para retratar o Senhor como um separado dos pecadores. O Filho de Deus assumiu a condição humana e se fez pecado pelos homens, mas sem pecar. Cristo é o sacerdote imaculado e sem mancha. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui nesse tópico nós vimos que a supremacia do sacerdócio de Cristo quanto aos atributos é que o seu sacerdócio é um sacerdócio santo, é um sacerdócio inculpável e é um sacerdócio imaculado, que não tem mancha, que não tem mácula. Louvado seja o nome de Jesus. Finalmente, a conclusão. A carta aos Hebreus é o único texto do Novo Testamento que apresenta uma doutrina sistematizada do sacerdócio de Cristo. A carta mostra aos leitores que Jesus é o sumo sacerdote rei, predito nas Escrituras, e que, como tal, superior ao sistema levítico. Melquisedeque, rei de Salém, a quem Abraão entregou o dízimo, tornou-se um tipo desse sacerdócio eterno. E não só isso, mas todo o sistema levítico tornara-se obsoleto, visto que a nova ordem sacerdotal havia suplantado a antiga. Então, que eu e que você, que nós possamos descansar, saber que nós não temos mais necessidade de estar debaixo da lei, debaixo dos sacrifícios humanos, para tentar agradar a Deus, para tentar cobrir o nosso pecado, como se fazia com o sacerdócio levítico. Animais e mais animais inocentes eram apresentados como oferta, expiação pelo pecado do homem. Mas aquilo tudo prefigurava para um sacerdócio superior, que viria superar aquele próprio sacerdócio, que é exatamente Cristo, que é segundo uma ordem superior, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele se ofereceu, não como um sacrifício de animais mortos sobre o altar, mas Cristo foi o próprio sacrifício vivo, apresentado diante do altar de Deus, para que nós pudéssemos ter vida com Ele. E o nosso papel no corpo de Cristo não é querer aproximar-se de Deus com uma oferta humana, mas que a nossa própria vida agora, como sacrifício vivo, nós estejamos sendo também oferecidos a Deus, em Cristo Jesus, para a glória e honra do seu santo nome. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos entender a cada dia, compreender e viver em torno da pessoa de Jesus Cristo, sabendo que Ele, Cristo, Ele é superior a tudo. Ele é o nosso Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote de uma ordem superior, de uma ordem divina. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que você tenha uma vida próspera, uma vida para Deus, uma vida de aproximação de Deus, uma vida que seja vivida segundo a vontade de Deus. Um beijo no teu coração, a paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.